Paz do Senhor, meus irmãos, nós vamos estudar hoje a lição de número 11 da nossa Escola Bíblica Dominical, que estamos aí estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. E a nossa aula de hoje tem o tema Compromissados com a Evangelização. O textuário da lição diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha o que diz a verdade prática dessa lição. A nossa responsabilidade para com a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Isso é muito sério, viu, irmãos? A nossa responsabilidade de evangelização a todas as pessoas nos faz, então, responsáveis de estar servindo à humanidade, estar servindo ao nosso próximo, estar servindo às pessoas que pudermos alcançar com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro tópico da lição vai falar da evangelização como prioridade. A leitura bíblica em classe, ela está em Marcos 16, do verso 14 ao 20. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao 20. A gente não vai ler para ganhar um pouco de tempo, vamos fazer uma aula um pouco mais rápida, trazendo alguns comentários sobre os tópicos e subtópicos da lição e aconselhando você a procurar, a ser aluno da sua escola bíblica dominical em sua igreja, na sua congregação, para que você possa então estar tendo ali mais tempo de aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então vamos lá, evangelização como prioridade, é o primeiro tópico, e tem aí os subtópicos, que são as divisões. O primeiro vai falar da palavra evangelho. O evangelho, essa palavra vem de duas palavras gregas, eu, que é um advérbio, que vem significar bem, e angelia, que significa mensagem, notícia, nova. Assim, a palavra evangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. O que vem a ser isso? A mensagem de Cristo que salva o pecador. É o textuário da Bíblia, João 3,16, não é isso? É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Resumindo esse ponto, evangelho, então, é uma palavra que a gente está muito acostumado a ouvir, a falar, a comentar, a pregar, enfim, é uma palavra conhecida. Apenas uma explicação que ela vem de duas palavras, ou de duas frases aí do grego, né, que é a palavra eu e a palavra angelia. Unindo-se as duas, nós temos então aí Evangelho, que significa no português evangelho, que vem trazer para nós notícia boa, boas novas, notícia alvissareira. Se você for estudar sobre essa palavra, você vai encontrar muita coisa interessante a respeito. Por que se usa a palavra evangelho? Por exemplo, quando se lê os livros da Bíblia, aliás, do Novo Testamento, nós lemos Mateus, Marcos, Lucas, João. São 4 evangelistas, não são isso? Sempre essa expressão. Por quê? Porque eles falaram do Evangelho. O que é o Evangelho? As notícias, as coisas boas, vindas da pessoa de Jesus. Por isso se usa a expressão o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. O Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. O Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. E o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. A gente costuma dizer assim, vamos ler no Evangelho de João, vamos ler no Evangelho de Lucas. Teologicamente está errado, mas isso não vai trazer nenhum problema, nenhum prejuízo para aqueles que conhecem a Bíblia, porque já tem assim a familiaridade com essas expressões. Mas, para usar um termo correto, temos que pronunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque as notícias
As boas novas que estão sendo anunciadas nesses livros são vindas de Jesus Cristo. Então são notícias, são palavras a respeito de Jesus Cristo. Essa palavra evangelho, se você for fazer uma busca bem profunda a respeito, ela existe antes, digamos, antes de Cristo. Existe antes dos apóstolos, antes da expressão evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque já se usava, inclusive, no Império Romano. Eu estava lendo alguma coisa outro dia no livro de teologia que nós temos, de alguns cursos que a gente faz, se usava muito essa expressão para anunciar alguma coisa a respeito dos imperadores. Quando vinha uma notícia de um imperador que era boa, então se falava o evangelho do imperador. Ou seja, uma notícia boa que veio do imperador. E tem aí algumas histórias a respeito de guerras do ano 31 a.C., que se esperava uma vitória de um imperador romano. Procure isso, você vai descobrir. É muita coisa interessante. Resumindo, a palavra evangelho é notícia, notícia boa. É por isso que quando você vai falar de Jesus, você não deve levar o problema da igreja, o problema da sua família, o problema dos pastores. Tem pessoas que gostam de falar mal de pastores, falar mal de igreja, falar mal da administração. Isso não é aconselhável. Você vai levar a notícia de Jesus. Quando alguém falar para você assim, eu não quero ouvir esse negócio de igreja porque eu estou cansado de ver escândalos em igrejas, estou cansado de ver escândalos de pastores e coisas semelhantes. Você simplesmente vai dizer o seguinte, eu não vou falar de pastor, nem de igreja, nem de crente com você. Eu vou falar de Jesus. A notícia que eu vou te dar é de Jesus, é a respeito de Jesus. Então o evangelho é isso, é você falar de Jesus, coisas boas a respeito de Jesus. Vamos mais um pouquinho aqui. O único salvador do mundo é o ponto 2. Evangelhos são boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão do pecado da pessoa, ou perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O que se subentende aqui? Que o único salvador do mundo é o Senhor Jesus. Então a notícia boa é que Ele é o Salvador, é que Ele pode salvar, que Ele é o único que pode salvar. Porque Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. E foi isso que Ele disse quando Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem. Preste bem atenção que às vezes as pessoas expressam dizendo, ninguém vai ao Pai. Não, Jesus não disse vai. Ele disse, ninguém vem, porque quem vem a Cristo, vem a Deus, vem ao Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um, certo? Então, veja bem, ninguém vem ao Pai senão por mim. E também ele afirmou que o campo é o mundo. Jesus afirmou que o campo é o mundo. Então, irmãos, a pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus. E se o campo é o mundo, isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. A igreja tem um compromisso de anunciar no bairro, na cidade, no estado, no país, no mundo. É um compromisso da igreja, é um compromisso de eu e você, que somos igreja. Então, esse é um compromisso sério. Quem pode anunciar? Quem deve anunciar? Vamos ver aqui o ponto 3. Uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como a única, olha, observe isso. O Senhor Jesus constituiu a igreja como a única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar boas novas de salvação. Irmão, estou gravando em casa com janela aberta e cachorro latindo, né? Isso é coisa boa. A gente não tem um estúdio de gravação, a gente faz isso em casa, na sala da casa, outra hora no quarto, a gente faz com... não tem tantos recursos. O nosso objetivo é transmitir uma palavra para você a respeito da escola. Então observe o seguinte, a igreja, olha o privilégio que você tem por ser igreja. Olha o privilégio que temos por fazermos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja é a única agência missionária do mundo. A igreja é a única agência do reino de Deus na terra. O Estado não pode pregar o evangelho. Não foi legitimado, não foi autorizado por Jesus. Jesus autorizou a igreja, por meio dos apóstolos, é claro, dos discípulos. O texto da nossa lição é Marcos 16, quando Jesus diz assim, ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, o campo é o mundo
E a igreja é a agência que alcança esse mundo. A igreja, ela foi responsabilizada por Jesus de estar pregando a palavra de Deus. Cada crente nos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Eles tinham, assim, aquele interesse, aquela vontade de ganhar almas. E nós precisamos ter isso. Em nossos dias, a gente tem visto, assim, vamos dizer, uma acomodação, uma comodidade. As pessoas estão muito tranquilas. A gente está muito acostumado dentro de quatro paredes, né? A gente precisa observar isso, a gente precisa evangelizar. Aliás, falamos agora de evangelização local e também evangelização mundial. Em se falando de evangelização local, a gente pode evangelizar também no trabalho. Onde você está trabalhando, se você tiver oportunidade, evangelize. Mas não seja aquele crente chato, aquele crente antipático, que fica atrapalhando as pessoas no serviço, em locais impróprios, horários impróprios. Não, é nos locais próprios, na hora certa, no momento de descanso, no momento que você tiver oportunidade, fale. Mas se o seu serviço não oferece condição, não atropele o seu serviço, não extrapole, não seja aquele crente invasivo que atrapalha a pessoa a trabalhar para falar de Jesus. Não, tudo tem a hora certa, o local certo, o tempo certo. Estou dizendo que a gente precisa aproveitar as oportunidades. Dependendo do seu trabalho, você tem oportunidade de falar. Se você tem, aproveite, porque se o campo é o mundo, em todo lugar que estamos dentro do campo missionário. Vamos para o tópico 2? Essa lição, irmãos, ela tem muita coisa interessante, muita coisa importante e tem até pontos polêmicos. E eu não quero polemizar. Aliás, eu não quero entrar em detalhes polêmicos, porque cada igreja, cada congregação tem a sua escola bíblica. Então, o local mais adequado para a gente trocar em detalhes ou tratar detalhadamente os assuntos é na igreja, na sala de aula. Essa aula que a gente faz é uma forma de ajudar pessoas que não têm como ir à igreja, não têm como ir a uma sala de aula, e ajudar professores que às vezes querem trocar uma ideia com alguém, fazer uma comparação do seu conhecimento com o conhecimento de outro, né? Ouvir alguém falar. Eu também, porque estou aqui fazendo esse comentário, eu também já ouvi outras pessoas. Eu também ouço pastores que a gente reconhece como pessoas que têm uma instrução, que têm sabedoria, e a gente aprende muito com essas pessoas. Então a gente também faz isso. Então a gente tem esse objetivo de ajudar algumas pessoas, mas por isso a gente não entra, eu prefiro não entrar em assuntos polêmicos, deixando isso para cada um correr atrás dentro da sua sala de aula, com o seu professor. Você procura descobrir aí as polêmicas. Mas alguma coisa a gente vai comentar, é claro. Olhe bem, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Quando se fala isso, já se cria uma polêmica, porque há pessoas que não acreditam. Eu fiquei hoje, assim, vou dizer assim, eu não vou dizer decepcionado, mas fiquei preocupado com alguém que eu admiro muito, que comenta escolas bíblicas e tem um conhecimento muito grande, mas que declarou abertamente que Jesus não veio para salvar a humanidade toda. Eu fiquei assim, falei, como que eu vou contestar, né? Como que eu vou refutar a ideia de uma pessoa como essa? Mas não tem como, irmãos. A lição vai nos levar a isso. Olhe bem. A extensão da obra expiatória de Cristo, tem aqui uma pequena introdução do tópico, eu vou estar lendo. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui, observe, fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. Você sabe que existe no movimento pós-reforma, ideias divergentes a respeito de salvação, a respeito de livre-arbítrio, de predestinação e coisas semelhantes. Então, essa é a questão da polêmica. Mas o objetivo dessa aula, aqui já ficou bem claro, não é fulanizar. Não, a gente quer tratar o assunto à luz da Bíblia. A nossa teologia, o pastor coloca a nossa teologia quando ele diz a teologia assembleiana, certo? Antes, convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação de teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal, que nos nossos dias, aliás, que os nossos pais
Desculpe, irmãos, a gente está fazendo uma aula à noite, e às vezes com reflexo da luz, e a gente olha na câmera do celular, e olha na revista, e tem hora que a visão às vezes ofusca um pouco e a gente troca palavras, né? Mas vamos observar aqui. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, publicada desde 1930. Em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia é original e estritamente bíblica. É um dos legados deixados por nossos pioneiros. Eu vi pessoas questionando isso aqui, dizendo que os nossos pioneiros não tinham conhecimento suficiente para transmitir todo esse assunto. Mas vamos continuar aqui no ponto 2, que a gente vai ver qual é a polêmica que existe em nossos dias. Você que gosta de teologia já sabe o que eu estou querendo dizer. Olha bem, por quem Jesus morreu? Aqui está o ponto polêmico. Por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram em duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada. Eis a polêmica. Só que nós não queremos criar debate, não temos esse interesse. Não queremos também dizer que alguém está certo ou está errado. Queremos estudar o assunto à luz da Bíblia, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente defende. Você observou aí que a nossa teologia, a teologia assembleiana, é uma teologia bíblica que vem acompanhando. Não tem assim uma pessoa definida, a gente segue fulano de tal. Não, a gente segue Jesus e a Bíblia. É lógico que acata-se ideias de pessoas, de teólogos de todas as épocas. Senão não teria como a gente ter uma teologia bíblica, porque os assuntos vêm sendo tratados desde os dias apostólicos, desde os pais da igreja. Então observe bem, a letra A vai apresentar a expiação limitada. O que vem a ser isso? A expiação limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas, desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica, ao nosso ver. Quem está falando isso é o pastor Ezequias Soares, um dos maiores conhecedores de Bíblia da nossa denominação, um dos maiores escritores da CPAD. Vamos observar. Tal pensamento, qual o pensamento, irmãos? O pensamento de que Jesus morreu por um grupo de pessoas pré-determinados. Esse pensamento, segundo o pastor Ezequias, segundo a nossa teologia, segundo o nosso entendimento, aquilo que nós cremos, observe bem, tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim, ou seja, numa interpretação bíblica mal feita. Essa é a realidade. Como acontece numa interpretação forçada em 1 Timóteo 2 e 4, que afirma querer Deus, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria, então, concluem que se trata de todos os homens crentes. Ou seja, torcem o versículo dizendo que quando Deus diz que quer que todos os homens se salvem, está dizendo que quer que todos os cristãos se salvem. Mas não é bem isso que Paulo estava dizendo. Esse é um dos exemplos, ou rejeitamos essa linha de interpretação, pois esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. Segundo esse pensamento, irmãos, existe um grupo de pessoas salvas. Existe um grupo de pessoas por quem Jesus morreu. Isso não combina com o grande amor de Deus. E até criticam por citarmos João 3,16. Mas observe bem como diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é uma maneira inexplicável, que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Observe, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu te faço uma pergunta. O que aconteceria com a Arca de Noé, com o povo antediluviano, se tivessem dado crédito no que Noé pregava? Não é uma boa pergunta?
Ali cabe a presciência, a onisciência de Deus. Deus conhecia, Deus sabia, mas Deus já havia julgado aquelas pessoas porque Deus lhes deu 120 anos para se arrependerem. E não se arrependeram. Nesses 120 anos, Noé foi o pregoeiro da justiça. E eles não se arrependeram. Se porventura se arrependessem todos, sabe o que Deus faria? Não mandaria o dilúvio. Mudaria de plano. Não foi isso que Deus fez com Nínive? Quando Jonas... Irmãos, aguarde um segundo aí. Chegou um rapaz aqui que não pode participar do vídeo. Nós temos um cachorro muito interessante. Sabrina, por favor, busca ele aqui. Vai para lá. Pronto, já saiu. Então veja bem, Jonas prega. Nínive converte por inteiro. O que Deus fez? Não destruiu Nínive. Se, nos dias do dilúvio, ou antediluviano, houvesse um arrependimento, Deus não destruiria o mundo. Por que Deus destruiu? Porque Deus lhes deu um prazo determinado para que se arrependesse e não se arrependeram. Está dentro da onisciência de Deus. Deus já sabia que isso aconteceria. Porém, o plano de salvação da humanidade não foi frustrado com isso. Porque o plano de salvação vem desde Gênesis 3,15, que Deus disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. A promessa de salvação, ela é muito antes de Cristo, muito antes do Evangelho, muito antes. Aliás, muito antes do dilúvio. Então Deus criou, programou o dilúvio, programou a arca, mas ele preservou a vida, ele preservou os genitores, no caso Noé, Sem, Cão e Jafé. Essas pessoas frutificaram, repovoaram a terra. Com o passar da história, você vai ler capítulo 12 de Gênesis, você vai ver ali, Deus chama Abrão. O evangelho começa a ser anunciado. A notícia boa, Deus tira o homem lá da terra de Ur dos caldeus. Ele promete uma terra nova. E dele Deus faz uma nação. A gente não tem tempo de comentar isso. Deus cria uma nação através de Abrão. E dessa nação ele faz nascer o Salvador, Jesus. E aí vem essa história, os apóstolos, a igreja. Nós hoje estamos dando sequência. Estamos tentando transmitir um entendimento de que Deus não tem um grupo de pessoas salvas hoje. Ou seja, Jesus não morreu simplesmente por um grupo. Não. Essa aí é a chamada expiação limitada. Veja o que diz a expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para o Salvador do mundo. E não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em nosso favor, ou em favor do mundo inteiro. Olha o que diz o texto bíblico. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, e versículo 2. Eu vou repetir esse texto. Observe bem. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A palavra mundo na Bíblia, ela tem significados diferentes. Nesse particular, ela está falando as pessoas que vivem no sistema do mundo. É claro, quando diz mundo, não está falando do cosmos simplesmente. O mundo é o cosmo, ou é cosmo, mas o planeta sem pessoas, ele não teria evangelho, não teria escrita, não teria expressões, não teria salvador, não teria condenação, não teria salvação. Então, quando João fala a respeito do mundo, aqui ele está se referindo ao povo do mundo. Quando ele diz Deus amou o mundo, não estava dizendo Deus amou o cosmos, os planetas, não. Deus amou a humanidade, as pessoas. Essas palavras são meio, digamos assim, polêmicas, mas se você fizer uma busca, você vai descobrir isso com muita facilidade. Vamos lá. Então ele é a propiciação por nossos pecados, e não só pelos nossos,
mas de todo mundo. Observe como se fecha esse tópico. É um erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Jesus morreu por todos os pecadores. As pessoas serão condenadas simplesmente por não aceitar o plano de salvação. Mas Jesus morreu para salvar a todos. O terceiro tópico da lição vai falar da evangelização local e transcultural. A evangelização, o primeiro ponto, é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. É o que Jesus fez e mandou que fizéssemos também. Então, irmãos, evangelização, digamos que é o trabalho de anunciar o evangelho. É o trabalho, é a obra, é a organização de anunciar as boas novas de Cristo Jesus. É aquilo que a igreja faz num culto nas casas, certo? Nós tivemos uma época na nossa região que tinha-se um trabalho de grupo familiar. É um trabalho espécie de células. Tem igrejas que trabalham com células. Temos aí igrejas em outros países que usaram esse método e temos no Brasil. Então, é uma forma de você evangelizar nos lares. O culto ao ar livre, a nossa igreja, ela trabalhou muito com evangelização em culto ao ar livre. Nós temos histórias lindas, histórias verídicas, aliás, de grandes acontecimentos, de almas sendo salvas em trabalhos evangelísticos. Eu, pela graça, pela misericórdia de Deus, já fiz muito trabalho evangelístico, trabalhos de culto ao ar livre, já fiz muita evangelização em épocas que a gente pastoreava, e a gente tem cooperado na obra de Deus. Já preguei em vários cultos ao ar livre, mesmo depois de não estar pastoreando, já fui convidado para pregar em culto ao ar livre, evangelização. Isso é muito bom e a igreja precisa fazer. Então, evangelização é essa organização de anunciar o evangelho. Ele deve ser anunciado de todas as maneiras. Anunciamos na igreja, em casa, na rua, onde a gente tem oportunidade. Pela graça de Deus, temos liberdade em nossa nação de anunciar o evangelho. Vamos aproveitar isso e evangelizar. Os detalhes de evangelização, eles devem ser tratados com cada pastor de cada igreja. Eu entendo assim que cada congregação, cada cidade tem uma realidade diferente. Eu acredito que o plano de evangelização ele deve ser observado de acordo com a localidade. De acordo com a localidade. Tem tipo de trabalho que dá muito certo em uma determinada cidade, em outro lugar já não funciona. Um culto ao ar livre, uma cruzada, por exemplo, em algum lugar dá certo, em outros não dá. Às vezes no sábado em um lugar dá certo, no outro já não dá. No domingo para outro e assim por diante. Cada local, cada igreja deve mobilizar de acordo com a estratégia de cada igreja. Nós devemos fazer isso com muita atenção, com muito carinho, com muito cuidado, porque a evangelização é uma tarefa da igreja. A agência que o reino de Deus tem na terra para evangelizar se chama igreja. Vamos lá. Missões. As missões. O trabalho das missionários é a evangelização entre pessoas de culturas diferentes da nossa. Isso é missões. Às vezes surgem alguns missionários e dizem assim, eu sou missionário. Não é uma crítica muito boa. Mas tem pessoa que diz, eu sou missionário há tantos anos e tal, mas você nunca viu ele ganhar uma pessoa para Jesus. Ele se intitula, ele se auto-intitula missionário. A palavra missionário é enviado. Alguém tem que enviar. É claro que todos nós somos, no sentido bíblico, porque Jesus disse assim, ide, ide. Ele enviou todos, todos somos. Agora, para fazer missão, precisamos nos capacitar. Como que você vai, por exemplo, sair para uma determinada cidade, um determinado país, de uma língua diferente, se você não tem recurso para chegar ali, dialogar, conversar, comunicar e evangelizar? Não tem como. Então, precisa haver uma preparação. Então, a mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo. Isso é um trabalho feito pelas agências missionárias. Ao meu ver, toda a igreja precisa trabalhar com missões. Todo pastor precisa preocupar com missões. Sabe por quê, irmãos? Tem muita igreja que não tem condição de evangelizar nem a sua região, de cuidar nem dos seus membros. Trabalhamos um tempo com obra missionária e a gente visitou lugares que
As igrejas locais não têm como nem dar assistência. Às vezes um missionário atende 2, 3 povoados, distância de 10, 20, 30 quilômetros de distância, e ele não tem carro. Ele vai de carona, ele vai de bicicleta, ele vai hoje, dorme lá e volta outro dia. Ainda está daquela forma de 40, 50 anos atrás. Porque a nossa igreja viveu isso aí no seu início. Pastores andavam longe de bicicleta, a cavalo. Quem sabe eu esteja falando com pastores que passou por isso. Que viajou muito, andou muito, dormiu e até, quem sabe até fora de casa, né? Dormiu até debaixo de árvores, fez culto debaixo de árvores, evangelizou e ganhou almas, e as histórias da igreja são muitas. Mas hoje, irmão, nós temos muito recurso hoje, muito recurso. E há igrejas que estão entesourando. Eu sei que isso aqui é meio forte, mas a igreja, a gente conhece e você também conhece. Igrejas que estão entesourando dinheiro em templos muito ricos e deixando missões de lado. Cuidado, vamos ter cuidado. Cada pastor deve se preocupar com isso, de ser ou ter uma igreja missionária, uma igreja que avança em missões, que leva a palavra. Então, se a gente for ler o restante desse ponto aqui, vai falar de Paulo pregando em Atenas, vai mostrar assim as diferenças das realidades em relação ao evangelho. Em cada cidade que você chega é uma situação. Em cada país, uma situação. A igreja não pode chegar num país e querer mudar a cultura das pessoas. Não, a igreja tem que chegar e pregar o evangelho, a mensagem de salvação. O texto diz aqui que no dia da eternidade, cada nação, cada tribo, cada língua chegará e adorará a Deus com a sua maneira, com o seu jeito. Que coisa interessante. Estaremos num nível espiritual, irmãos, bem diferente disso aqui. Nós não vamos chegar lá cantando em português, o outro em inglês, o outro... Não. Lá nós vamos cantar em línguas do céu. Aprenderemos lá. Jesus disse que naquele dia nada me perguntareis. Tudo estará claro para nós. Mas todos vão chegar lá. Culturas diferentes, jeitos diferentes. A gente não precisa mudar a cultura dos países. A gente precisa levar a palavra. E aí as agências missionárias cuidam disso, preparam pessoas, faz um estágio e envia pessoas certas. Se você tem um chamado missionário, procure seu pastor. Quem sabe ele se invista em você e te leve a fazer um estágio, a estudar culturas diferentes, e você poderá possivelmente ser enviado como missionário, porque o trabalho de missão é urgente. Desafio hoje. Último ponto. Jesus disse assim, o campo é o mundo, em Marcos 13, 38. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem Judeia, nem Roma, nem minha cidade, nem a sua. Jesus falou assim, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quando ele fala as últimas palavras aos discípulos, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o versículo 8, ele fala, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha, irmãos, então não tem esse negócio de dizer assim, é tal cidade, tal lugar, não. Todo lugar. A igreja, diante disso, a igreja precisa trabalhar localmente, com missões local, ou missão local e missão estrangeira. A igreja precisa batalhar por isso. Lógico, isso depende de recurso financeiro, depende de contribuições, depende de pessoas de coração aberto para ajudar. Se você não pode ir para outro país, se você não pode ir evangelizar uma outra cultura, você não se acha condicionado para isso, você pode contribuir. Há uma frase de um pastor missionário que diz assim, que missão se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e as mãos dos que contribuem. Contribua para a missão, porque ela precisa ser feita. Se você recebe missões, se você trabalha com missões, recebe doações para a missão, talvez esse vídeo chegue a pessoas que trabalham com isso. Nosso canal ainda é novo, a gente está começando agora, temos poucos inscritos, mas alguém vai sempre passando. E esse vídeo pode chegar a alguém que tem na sua mão a responsabilidade de fazer missões. Tem nas suas mãos recursos da igreja para fazer missão. Invista em missão. Faça isso. Não pegue o dinheiro de missão e invista em outra coisa. Invista em missões, porque a necessidade é grande. É um desafio. Nós precisamos alcançar os confins da terra.
Jesus está voltando e nós não podemos chegar diante dele de mãos vazias. Que Deus te abençoe, que nós sejamos cristãos, como agência missionária de Deus na terra, como agência do reino de Deus, nós possamos alcançar pessoas para Cristo, ensinando a palavra, pregando o evangelho, ganhando almas para Jesus. Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa aula, compartilhe com alguém da sua família, alguém que você conhece. Se você não é inscrito no canal, inscreva no canal, você vai nos ajudar. Tem aí um sininho, você pode acionar esse sininho que você vai estar sempre sendo avisado pelo próprio YouTube de quando a gente postar um vídeo. Eu tenho o maior prazer também de responder uma pergunta se você colocar nos comentários. Você pode comentar, você pode questionar, você pode passar a sua ideia, comentar uma ideia até diferente daquilo que nós comentamos. Isso vai nos ajudar a crescer biblicamente e espiritualmente. Participe do canal e seja abençoado. Que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima semana, em nome de Jesus.